Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios um analista jurídico que também traz as informações, é o nosso consultor, que traz informações aqui através do sucesso no campo para orientar o produtor rural de um modo geral. Leonardo Amaral. Leonardo, boa tarde. Fabeli, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer mais uma vez estar aqui. Prazer, a honra é toda nossa. O que a gente hoje tem para falar para o nosso telespectador que é produtor, que é empresário rural? Bom, hoje nós temos aqui para tratar ainda do Fundo Rural. Vou trazer um assunto também que é a questão do recolhimento do salário e educação, também que é uma forma do produtor economizar, às vezes ele está pagando de forma indevida. Falar um pouquinho também da PEC paralela, que está querendo taxar também as exportações no agronegócio. Então são assuntos de extrema relevância que a gente precisa acompanhar muito de perto e vai precisar muito dos parlamentares ali também no Congresso Nacional. Bom, isso aí é aquela situação assim, dizer que é só o grande Wall Trades que vai pagar é fazer careta para cego, realmente. Isso aí é uma balela pura para falar bem claro mesmo, igual o Jefferson falou, né? O Jefferson falou com muita propriedade. Na verdade, hoje, antes, o texto jurídico que vigora na Constituição, existia uma discussão até mesmo dessas exportações indiretas, que é o pequeno produtor que precisa da trade, né, para fazer a comercialização do seu produto. Então, ao invés do poder público incentivar e ampliar e estender isso para esse tipo de operação, na verdade ele está indo com total falta de respeito ao segmento do agronegócio e querendo retirar uma coisa que já existe. Está querendo o quê? Taxar essas exportações realizadas pelas trades ou também por alguns produtores mais organizados, que a gente chama de exportação direta. E o Jefferson tem total propriedade quando ele diz que isso vai sobrecarregar, sim, de forma financeira, essa cadeia. Então, o pequeno produtor corre um sério risco aí de ter o seu lucro, né, que já é pequeno nessa atividade, mais ainda diminuído. Então, é muito importante ficar atento, né? Existem comentários ali, argumentos de senadores, né, que, inclusive, o autor dessa PEC, salvo engano, foi o Tasso Gereissati. Então, assim, são argumentos que, assim, fogem completamente à realidade do agronegócio. É preciso acompanhar. Isso aí é aquele efeito cascata, né, Leonardo? É como aumentar o combustível e o arroz aumentar o preço, porque o combustível precisou ser usado para transportar o arroz. Exatamente. Para a máquina que está trabalhando lá na lavoura. É a mesma coisa. É a mesma coisa, porque você vai aumentar o custo da exportação, né? Existe uma regra no mundo... Especialmente lá no topo, ela vai descer para todo mundo. E, assim, existe uma regra, a gente não pode exportar tributo. Então, o governo brasileiro, ao aprovar essa PEC da forma como está, vai ir contra totalmente a marcha mundial, né? Então, é um desrespeito com o segmento do agronegócio. E olha, quando fala dessa exportação de tributos, aparecem aqueles ideológicos para achar e que quer criticar o agro, achar que o produtor não quer pagar imposto. Senhores, todo mundo sabe que o preço do combustível vendido do Brasil para Bolívia, do Brasil para qualquer outro país, ele sai tipo pela metade do preço do que é comercializado aqui, pura e simplesmente porque retira o imposto para fazer a exportação. Exatamente. É só isso, né, Leonardo? Exatamente. E a gente tem que perceber por que a atividade do agronegócio precisa ser tratada de forma diferente. Porque ela é um empreendimento de alto risco, é uma empresa a céu aberto. Então é preciso que haja esses incentivos, esses fomentos, como redução de tributação. No caso, o Brasil ganhou competitividade fora, foi justamente por isso. A Lei Candir. A Lei Candir, essas desonerações também da exportação, porque a Lei Candir trata do ICMS. E essa que o Jefferson está falando, a PEC paralela, vai tratar das contribuições sociais, por exemplo, o Fundo Rural, né? Então, assim, é preciso ficar atento e a gente encontra hoje, né, num patamar de evolução do agronegócio em razão desses benefícios. Quantos empregos foram gerados, quantas cidades melhoraram em razão do agronegócio? Então, o político, né, que está lá representando, ele tem que levar isso em consideração. Às vezes, as pessoas não compreendem a visão desta geração de renda. Eu preciso me lembrar que o que eu estou gerando não é aquele imposto da exportação. Eu estou gerando emprego, eu estou gerando compra de máquinas, manutenção das máquinas. A cadeia é muito grande aqui, né? Então, só aqui o que tem de imposto já é o suficiente
para poder deixar aquela comercialização sem tributar? Não adianta, eu estou desonerando, mas o meu benefício que eu tenho, né, com o aumento de vagas de emprego, com investimento em tecnologia, e todos os envolvidos nesse segmento, é muito maior o benefício. Então, o governo não pode pensar de forma míope, né? Às vezes, naquele momento aqui que o caixa está apertado, e vir querer tributar um segmento que está dando resultado e que está ajudando o Brasil a manter o equilíbrio da balança econômica, a manter a inflação dos alimentos dentro da estabilidade, porque quanto maior a produtividade de alimentos, menor vai ser o custo, né, desses alimentos que formam a cesta básica. Então, é muito maior o benefício em você não tributar do que você tributar. Agora, ainda tem aquele detalhe, né? Com a tributação, a gente pode ter uma redução na produção no Brasil, porque se perde competitividade, não há por que produzir mais. Exatamente. O próprio produtor, ele vai dizer, ele fala, ó, não tem como eu manter uma atividade aqui que não está dando lucro, né? Então, ele mesmo vai querer fazer o investimento em outro segmento. Então, é muito importante, tem que ter muita atenção. Gostei da expressão que o Jefferson usou, é um jabuti. Foi um jabuti que foi colocado ali e que eu espero, né, que, como sempre tem feito aí os parlamentares que representam os produtores, tenham atuado com bastante zelo, que consigam derrubar isso. E a próxima terça-feira é amanhã, viu, gente? O Jefferson fez essa gravação pra gente aí no fim de semana, estava lá plantando, trabalhando, no meio da lavoura. Jefferson, um abraço, obrigada pelo carinho com sucesso no campo sempre, mas é amanhã, então você deve ligar aí para o seu senador, para o seu deputado federal, para fazer aquela pressão das bases, porque é isso que a gente precisa. Tem que ficar atento sempre. Exatamente, acompanhar sempre. E o Leonardo já soltou uma outra aí, né? Porque lá na tributação, contribuição social, que entra quem? Fundo Rural. Fundo Rural. Fundo Rural, a gente está esperando aí, né, a reunião que ficou marcada desde a semana passada com a ministra da Agricultura, né, e essa reunião não aconteceu. A preocupação que eu tenho aqui, que eu quero deixar claro para todos que nos assistem, é que a Receita Federal, ela não está suspendendo as fiscalizações e emissão de auto de infração contra o produtor. Então, eu vejo uma falta de diálogo ou falta de sintonia entre a cúpula do governo federal, né, o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, e os auditores fiscais da Receita Federal. Estão em falta de sintonia, enquanto um segmento da cúpula tenta achar a solução e apresentar uma solução, a Receita Federal vem trabalhando a todo vapor. Parece que são situações isoladas, parece que nem é o mesmo time. Exatamente, e fica um pouco contraditório, e é preciso aqui a gente poder falar com toda franqueza e transparência para o produtor, que é preciso que ele faça a defesa quando chegar esse auto de infração, porque as consequências de não fazer a defesa é o quê? É a inserção na dívida ativa, é uma propositura de execução fiscal, e vamos falar assim, ele vai ficar totalmente impedido de realizar operações, né, de custeio da sua lavoura, da sua atividade econômica. Então é preciso que ele tenha atenção, né, e a gente fala mais uma vez para que o governo tome essa decisão de uma forma mais rápida possível, que seja reaberto o parcelamento para que o produtor não sofra com essa negativação do seu nome, pelo menos ele faz adesão ao parcelamento até sair a remissão, que é o sonho, é o desejo de todos nós. Essa discussão, ela parece que tem momento que a gente acha que deu um passo importante, apresenta uma luz no fim do túnel, mas daí parece que o fim do túnel vira um horizonte que você não alcança nunca. É assim que a gente tem vivido. E na terça-feira nós fizemos o programa lá da FPA, nós estávamos ao vivo de lá e eu conversei com o Gil Reis, ele até participa do programa. O Gil Reis fez uma colocação que eu achei interessante. O Gil acredita, na opinião dele, já estou compartilhando aqui, que o governo, que a Receita não vai abrir, ela não vai dar aquela... não vai retirar, ela não vai dar a certidão de regularidade fiscal. De regularidade. Porque, de acordo com o Gil, e aí o Leonardo, como advogado, sabe muito bem disso, eu posso fazer o uso daquela certidão para provar que eu não devo. Como que o governo está me cobrando agora? Exatamente. Dá uma contradição. Desde o início que foi divulgada essa notícia, eu tive as minhas dúvidas com relação à legislação. Há um impedimento legal de que a Receita faça isso.
né? Não há possibilidade de você emitir uma certidão de regularidade fiscal se existe aquele débito ali em aberto. Então, assim, e esse débito passou a ficar em aberto oficialmente ele desde está aberto que foi... oficialmente, desde que ele foi inserido num auto de infração, né? Então, assim, me parece um discurso que não tem técnica. É um discurso para que o produtor escute aquilo, às vezes, e não perca a esperança, né? Então, eu estou ouvindo hoje, deixando essa mensagem... Com frieza. Com frieza, sem emoção. É claro que todos nós estamos torcendo para que a remissão aconteça, mas eu acho que é preciso trazer um pouco de racionalidade a esse debate, porque eu estou vendo aqui na ponta que o produtor está ficando em dificuldade. Aqui em Jataí, está aumentando o número desses produtores? São inúmeros autos de infração referente ao Fundo Rural, inúmeros. E aí, a gente vem acompanhando e fazendo auditorias. A Receita Federal, ela está trabalhando de uma forma tão desrespeitosa com o produtor, que ela está inserindo débitos que não deveria constar no rol de operações que incidem em Fundo Rural, ou operações que foram parceladas e assumidas pelas adquirentes do produto, acontecendo principalmente na área da pecuária, né? Quando o produtor vende para um frigorífico, o frigorífico, por exemplo, a JBS, Marfrig, já fizeram o parcelamento daquela operação. Então, como que a Receita vem e cobra do produtor também? Se ela já cobrou do adquirente, então está cobrando duas vezes sobre uma mesma operação. E está naquela situação que, se eu não provar, eu vou ter que pagar de novo? Exatamente. Aí a Receita vem e insere todas as notas fiscais da operação de venda do produtor e fala, ó, se vira, você que deve provar o que não é incidente de Fundo Rural. Aí eu pergunto, como o produtor que não tem acesso aos dados da adquirente, porque isso aí é guardado por sigilo fiscal, ele vai saber se o débito dele foi parcelado ou não. E é tipo assim, a empresa não tem que abrir a empresa não vai abrir. Então a Receita... a atividade fiscal dela para todo mundo. A gente fica sabendo, sabe como? Porque você vai lá no balanço que essas SAs, são grandes empresas, soltam anualmente para os seus acionistas. E lá contém uma nota técnica dizendo, ó, fiz o parcelamento do Fundo Rural referente às operações dos adquirentes, ou dos vendedores. Leonardo, me parece que também tem alguns produtores que tiveram dificuldade porque não constava na nota fiscal o destaque do desconto. Era muito comum as adquirentes, quando emitiam a nota de entrada, não fazer o destaque do Fundo Rural. Aí ele tem que pagar duas vezes. Não, aí ele tem que provar de outras formas, né? Por exemplo, no contrato vai estar lá mencionando se havia o destaque ou não. Se ele tinha essa decisão judicial também, vai contar isso como prova. Mas para você ver, uma coisa também, até você puxou, me lembrei de um caso muito interessante. Antigamente, as pessoas acreditavam que não incidia o Fundo Rural em venda de pessoa física para pessoa física. Por exemplo, na pecuária principalmente. O criador. Exatamente. E agora está chegando auto de infração assim, de valores estratosféricos, muito alto mesmo, cobrando os últimos 5 anos dessas operações envolvendo pessoa física. Hoje a legislação já deixou claro, não incide o Fundo Rural. Mas no passado, antes de 2018, a Receita vai cobrar. Deixa eu aproveitar e explorar aqui, já que ele é o nosso consultor, ele se propõe a isso. Eu sei que você já teve uma atuação intensa em relação ao consumidor. Isso, Quais são as orientações para eu me resguardar numa situação dessa? Fabíola, esse é um total desrespeito, né, com o segmento do agronegócio também. O serviço de energia elétrica, ele é um serviço federal e ele é terceirizado, né? Então, no caso aqui em Goiás, quem é responsável é a Enel. E aí o que o produtor, que é usuário de energia elétrica, deve fazer? Primeiro, ele deve formalizar essas reclamações junto à ouvidoria da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora e que vai punir, no caso a Enel, aqui em Goiás, pela má prestação de serviço. Ele deve fazer também uma formalização junto ao PROCON local. Isso vai dar muita força, substância, para uma eventual punição de forma rigorosa da empresa da concessionária. E aí também tem a questão do prejuízo material que o produtor teve, igual nós vimos ali, jogando fora o leite, perdeu as aves, isso tudo é prejuízo material. O que ele deve fazer? Juntar nota fiscal, tudo quanto é comprovante, né, do valor que ele sofreu prejuízo, e também fazer um ajuizamento
de um pedido junto à Enel do ressarcimento. A Enel tem o dever de fazer esse ressarcimento aí no máximo até em 90 dias. No caso do descumprimento então, quer disso... dizer, na verdade é para ser um processo rápido. É um processo rápido, mas a gente sabe que na prática, ainda mais se tratando de valores altos, né, acaba que a Enel vai demorar a fazer esse ressarcimento e aí o produtor pode, inclusive, buscar o Poder Judiciário para pleitear esse ressarcimento via uma ação judicial. Né? Então, tem que documentar. Então, vamos colocar que daí, às vezes o produtor está lá, porque, gente, o que acontece muito é que o produtor está ocupado e aí ele acha que é perda de tempo ficar mexendo com isso. Ele coloca a filha, o contador, ele terceiriza esse serviço, mas isso mande alguém registrar, que faça toda a documentação disso. Isso tudo é feito hoje online, né? Pega o número de protocolo, faz a reclamação de forma detalhada, que aí, se todos fizerem isso, vai dar volume nas reclamações e aí, com toda certeza, a agência reguladora vai verificar e detectar que realmente o problema em Goiás é grave e que há uma violação aos direitos dos usuários. Volume. Isso é importante, porque eles vão baseado nos dados que estão ali. Aí você não faz a ocorrência, eu também não. O Leonardo também não procura o PROCON, mesmo que faça aquela ocorrência online. Aí, na hora que chega, olha lá, a autoridade vai puxar um histórico, não, mas aqui não tem nenhuma reclamação, ou as reclamações estão dentro da normalidade. Exatamente. E aqui, quem está vivendo na prática sabe que não tem nada na normalidade. Então tem que publicizar isso, oficializar, e não tem dúvidas que a agência reguladora vai punir a Enel de uma forma rigorosa, aplicando multas aí de valores altos. O governador disse, nesse final de semana aí, que ele não tem mais diálogo com a Enel, que todas as possibilidades de conversa se esgotaram. Leonardo, a gente tinha mais um assunto ainda para abordar, já meio-dia e 28, nós vamos ter que deixar para a próxima. Finalizamos, mas acho que foi muito proveitoso aqui, várias informações importantes, né, para o produtor. A gente acabou pulando, né, migrando de um assunto para outro. Mas foi muito bom, eu acho que as informações valeram a pena, viu, Fabélia? E, mais uma vez, eu quero reforçar, senhores, façam os registros. Pega uma cópia da sua, porque sempre precisa ter um número da unidade consumidora. Pegue uma cópia da sua conta de energia elétrica, já deixe no contador, normalmente já tem mesmo, mas deixe na sua casa, na cidade, com alguém que tem mais facilidade, porque às vezes o produtor, ele não tem paciência de estar ali naqueles acessos, de seguindo tantos protocolos, tantos procedimentos. Coloque os filhos que já nasceram analógicos para fazer isso, peça ao contador, enfim, tá? Você tem como fazer isso de uma maneira prática.